Tá contigo, Coutinho. Vai com Deus, cara. Boa aula. Gente. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Bom dia. Espero que todo mundo já tenha pego o seu café, o pão de queijo e coisas assim. Deixa eu minimizar as telas. Eu vou tirar o meu vídeo para ficar mais fácil. E vamos começar. Estou assumindo que todo mundo consiga ver a tela, certo? Perfeito. Então, vamos lá. A gente recapitulando. A ideia desse curso é forçar um pouco a barra. O objetivo desse bate-bola é uma introdução à ciência de dados, processo, lógica. Eu já falei para vocês que eu não vou ensinar código, é mais como o jeito de pensar da brincadeira. E hoje a gente começa na parte de conhecer e saber escolher diversos tipos de modelos e algumas aplicações básicas. Hoje, como eu mencionei antes, vai ser segmentação. Tá? Como que a gente acha segmentos dentro dos dados, como que a gente divide os dados para poder conquistá-los e interpretá-los. Tá? Isso aí vai ser importante para caramba lá na frente, na parte de gestão do ciclo de vida de modelos e monetização de resultados. Tá? Relembrando a agenda, nós vamos fazer, nós estamos no segundo ponto aqui, isso vão ser as próximas 2, 3 aulas, tá? O bate-bola. Hoje é segmentação, depois eu vou falar de modelos preditivos, agora que você já descobriu, depois de hoje, a gente vai estar sabendo quais são os segmentos que existem nos dados, vamos começar a inferir o que nós queremos saber daqueles segmentos e, eventualmente, vamos jogar variável tempo na brincadeira, como as séries temporais. Então, sem mais delongas, tipos de problemas e modelos. Eu falei na semana passada que, para mim, Analytics é a arte e a ciência de extrair, aí entre os pontos interessantes, conhecimento de comportamento em sistemas complexos. Por que isso é relevante? Porque conhecimento é o que a gente quer. A gente quer saber exatamente qual que é o ponto máximo de uma ação, no caso do lobo. A gente quer saber qual que é a previsão de fluxo de caixa de um ativo. Eu quero saber alguma coisa. Esse é o conhecimento que eu estou procurando. Sistemas complexos, tá? Seja interação homem-homem, humano-humano, humano-máquina, máquina-máquina. Tá? E é tudo baseado em comportamento. Vamos falar daqui a pouquinho a diferença de comportamentos e demografia. Tá? O primeiro ponto de segmentação é justamente no tocante a sistemas complexos. Tá? Sistemas complexos são justamente isso. Então, segmentação é um jeito cartesiano, digamos assim, de você conseguir fragmentar, bem mais que além de sistemas cartesianos, tá? Ou um jeito cartesiano de pensar, onde você pega todo aquele sistema complexo, você quebra ele em pedaços mais digeríveis com comportamentos semelhantes, onde você pode analisar um comportamento mais homogêneo. Então, se você tiver um sistema complexo com diversos comportamentos, o sistema todo tem um comportamento heterogêneo, a ideia de segmentação é buscar áreas onde a hipótese de comportamento mais homogêneo é mais estável. Perfeito? Nem sempre isso é possível, mas quando a gente consegue, funciona muito bem. Deixa a nossa vida muito mais fácil. Lembrando que eu sou engenheiro, tá? E esse é o jeito engenheiro / preguiçoso de fazer as coisas. Então, vamos lá. Relembrando, o objetivo da segmentação para buscar esse comportamento homogêneo, que eu quero saber o que vai acontecer. Qual que é a probabilidade de alguma coisa acontecer, qual que é a predição disso, o que eu devo esperar. Como, que aí já entra a predição propriamente dita e a estatística, tá? E quando na função tempo. Então, segmentação fica junto com estatística, tá? Nessa curvinha de evolução aí. Ela vai servir tanto para forecasting, para previsão, quanto a análise preditiva, para segmentação. E lá para cima, quando você começar a olhar em modelos extremamente sofisticados, como modelamento por agente, redes sociais, e a gente vai falar de redes sociais mais para frente, você vai ver que segmentação vai ser um caso interessante.
Alô, vou deixar um dever de casa para você aqui, rápido. Me lembra de falar do Twitter. Tá? Pode deixar. É um exemplo aí que eu estava falando ontem no grupo. E o mais importante de tudo, KISS. Isso daqui, a ideia do curso é KISS. O nome do curso devia ser KISS. Tá? Keep it simple, stupid. Então, o objetivo é deixar as coisas bem simples, deixar as coisas bem focadas. Qualquer refinamento, cada um segue a tua linha aí. Então, vamos lá. O que são, falando de segmentação, vamos lá. Segmentação é a arte também, tá? De nós conseguirmos pegar diversos comportamentos e separá-los em comportamentos homogêneos, como eu estava falando. Então, suponha que eu esteja olhando para uma análise de cartão de crédito. E eu vou plotar consumo daquele usuário, daquele número de cartão de crédito, pela idade. E eu tenho esse tipo de comportamento. As corzinhas aqui é para deixar mais óbvio. Tá? Então, se eu tentar montar um modelo preditivo, saber, dado a idade, qual que é a expectativa de gasto de cartão de crédito, e tentar, de uma maneira extremamente simples, puxar uma reta aqui no meio, a curva que minimize a distância, ou seja, a curva mais preditiva disso aqui, vai ser uma coisa extremamente complicada. Vai ser um erro muito grande, porque se eu tiver uma curva aqui no meio, por exemplo, esse pessoal aqui vai ter um erro muito grande, esse vai ter um erro muito grande, esse vai ter um erro muito grande, meia dúzia aqui vão ter um erro bem pequeno e não vou conseguir tomar uma decisão. Eu não vou conseguir ter informação suficiente para dar suporte à decisão, saber, olha, cara, qual que é a campanha de marketing? Então, se eu trouxer a pessoa de 50 anos, qual que vai ser a expectativa? Cara, vai ser entre R$500 e 50 mil por mês. Pô, que predição é essa? Então, se você quebra nessas corzinhas aqui, esses comportamentos são relativamente semelhantes. Então, a ideia de segmentação é essa. Então, ao invés de eu fazer um modelo preditivo nessa análise, eu vou ter 3 modelos preditivos. Eu vou falar daqui a pouco, no próximo slide, dos diversos algoritmos de segmentação e a lógica por trás deles. Aqui, esses 2 gráficos que eu estou mostrando para vocês aqui, o da esquerda, é bem explicativo de um modelo chamado caminhos. Basicamente, todo modelo de segmentação, você vai procurar um centroide, um ponto âncora na base de dados, e vai calcular a distância entre esse centroide, chamado centroide, né, o centro da brincadeira, que é geralmente escolhido aleatoriamente. Tá? Tem toda uma matemática por trás, eu vou poupar vocês dos detalhes sórdidos. E você vai tentar minimizar a distância. Ou seja, esse pontinho aqui no meio, a distância entre esse ponto, vamos chamar esse ponto aqui, espero que esteja vendo meu cursor aqui, meu mouse aqui, esse ponto para esse é a somatória dessa distância em todo esse segmento amarelo é minimizada, tá? Derivada zero. Coutinho, eu acompanhei, mas eu não estou vendo seu cursor, tá bom? Só para você saber que podem ter pessoas que não... Tá. Agora vi a setinha. Tá. É porque Não ela é fica sempre... Não, é só por causa da cor, não é... Coutinho. É branco, é não tudo é fundo sempre branco. que ela aparece. Aparece quando ele movimenta. Quando ele para o cursor, desaparece. Não, beleza. Então, vendo. para a semana que vem, eu trago um cursorzinho diferente, eu aprendo a usar aquela função que parece uma ponteira laser aqui. Tá? Isso é a minha competência como apresentador. Tá? Bom, mas então, qualquer modelo de segmentação basicamente funciona dessa forma. E a distância, para quem lembra de segundo grau, matemática de segundo grau, é a hipotenusa das coordenadas. Aí. Então, a gente vai fazer distância cartesiana mesmo. Tem diversas medidas de distância. Tá? Existe essa distância que a gente chama de distância euclidiana, que você vai pegar a posição XY e calcular a distância que seria a hipotenusa entre os 2 pontos. Existe uma distância chamada Manhattan, que é como se estivesse andando em quarteirões.
Tá? Você não sai pela hipotenusa, você sempre anda pelos catetos, e em algumas funções esse modelo de distância é particularmente bem relevante, e por aí vai. Tá? O Caminhos, ele é uma maneira simples de calcular, então você vai calcular essa distância euclidiana, vai minimizar ele e vai te dar esses números, esses segmentos, os coloridinhos. Tá? O outro caso é o caso da direita, que é esse formato aqui todo esquisito. Tá? Aqui a gente está usando um outro algoritmo chamado SVM Vector Machine. Tá? Só para vocês terem uma noção de nome, vocês não vão muito mais que isso. Tá? O Single Vector Machine, ele olha totalmente aleatória. Não totalmente aleatória, usei a expressão errada. Ele usa Então, por exemplo, nesse caso aqui, Picotando para mim, ô Coutinho. Não sei se para todo mundo está picotando a sua voz. não aparece. Uma gasta R$100, a outra gasta R$10. Qual que é o meu tipo de segmentação? Então, quando você plota dessa forma, isso te dá a segmentação parece bem complicada, mas o modelo preditivo que sai disso, de compras, é extremamente eficiente, extremamente valioso, que você consegue prever basicamente quanto que você vai estar vendendo por segmento por dia no seu supermercado. Tá? É o tipo de conhecimento que eu estava querendo buscar. Um outro é quando eu começo a analisar, agora eu lembrei, tá, Lobo? Quando eu começo a analisar fluxo de Twitter, pensa que vai ter, eu conheço uns 50 analistas de banco de investimentos em Nova York e eu estou acompanhando o Twitter deles, eu estou vendo o que eles estão falando. Eu não vou fazer, então, um caso bem simples, eu vou contar as palavras mais relevantes que eles falam e vou montar um modelo preditivo para saber, tentar inferir do que eles estão falando, do que eles acham bom de investimento, o que eles acham ruim de investimento e tentar surfar essa onda junto com eles, tá? Sem ter que pagar brokerage fees e usar o conhecimento deles. Quando você plota isso, é um gráfico muito semelhante a esse. SVM, na realidade, o comportamento é tão complexo que SVM também já não funciona. Tem outros algoritmos de segmentação mais sofisticados que ficam bem mais interessantes. Tá? Mas o ponto é... O Coutinho, quer dizer, desculpa te interromper. É o seguinte, então, na realidade, assim, é uma coisa que eu já tinha pensado há muito tempo, mas que passou pela minha cabeça e, obviamente, eu deixei de lado, né? Assim, quando nós disponibilizamos isso para ser... cada vez que a gente faz um movimento na rede social, a gente está entregando informação de graça, é isso? Exato. Se você colocar um post no Twitter ou no Facebook, se você se der o trabalho de ler o acordo de usuário, a informação é pública, tá? Ela não pertence mais a você, nem às suas fotos. Tá? Então, o cara fala e ele tem um comportamento e ele diz que, olha essa ação está muito boa, está muito ruim, que é o óbvio. Mas ele vai falar de, por exemplo, evoluções macroeconômicas que tem uma correlação grande com uma ação em particular. Tá? Eu vou entrar mais para frente, mas só dando isso mais no final do dia de hoje, mas pensa que você tem a rede neural, uma das melhores redes neurais já criadas no universo, chamado cérebro humano, que está processando informações extremamente complexas, extremamente não lineares, e traduzindo isso num fluxo linear chamado linguagem. Tá? Então, você consegue minerar esse fluxo chamado linguagem para tirar essas pérolas que a rede neural está processando e está agrupando
naturalmente falando. Tá? A ideia é basicamente essa. É um processo de segmentação bem avançado, bem interessante. Vou mostrar para vocês daqui mais 2 ou 3 aulas como é que a gente faz isso matematicamente falando. E os resultados são incríveis, tá? Funciona, que é uma maravilha. Eu já fiz isso diversas vezes e é um barato, tá? Somente para o pessoal que trabalha com sustentação, a sustentabilidade, qualquer grande fonte de textos, tá? Sustentabilidade, você tem que ler muito relatório, advogados. Cara, tem uns business cases que dizem que é espetacular, tá? Mas voltando para uma aplicação mais mundana. Próximo slide. Quais são os objetivos da segmentação? Como eu falei, dividir para conquistar. Então, ao invés de eu analisar esse gráfico da direita, pontinho a pontinho, eu vou dividir em 2 grandes segmentos, eu vou dividir em bem mais que 2 segmentos depois, tá? Para poder ficar mais fácil de eu entender e poder agregar o meu conhecimento depois. Por isso que é cartesiano, porque se eu quebrar a minha base de dados, analisar individualmente os pedacinhos e somá-los, a somatória dos pedaços é comparável com o todo. Tá? Nem sempre funciona desta forma. Alguns comportamentos não lineares não te permitem fazer isso, mas para a maioria dos exemplos funciona. Que é identificar os comportamentos semelhantes, os comportamentos mais os grupos de comportamento homogêneos, mesmo que esses comportamentos homogêneos sejam distintos entre si. Tá? Falando aqui de demografia versus comportamento. Eu trabalhei muito tempo com marketing digital. Aquele jeito de fazer campanha para você e fazer mala, antigamente chamava-se mala direta, hoje se chama-se marketing digital. A gente mudou o canal de interagir com um possível comprador. Tá? Antigamente, era muito forte se fazer via demografia. Então, esse daqui é para um homem de 45 a 50 anos, 45 a 55 anos, branco, de formação de nível superior. Legal. Por trás da demografia, assume-se que todo homem de 45 a 50 anos, branco, de formação de nível superior, tenha um comportamento semelhante. Na realidade, a gente sabe que não. O mundo real não se comporta desta forma. Tá? Porque o que realmente é preditivo não é a demografia, é o comportamento. Antigamente, a gente não tinha capacidade nem conceitual, nem de processamento de dados, nem a disponibilidade de dados suficiente, tá? O famoso Big Data, de poder inferir precisamente o comportamento da demografia. Tá? O exemplo que eu sempre uso, eu tenho um grande amigo meu, ele regula comigo, então ele é branco, 45 anos, formação de nível superior, ele tem MBA, tem mestrado, homossexual. O comportamento de compra dele é praticamente idêntico ao da minha sobrinha, que tem 28 anos, então mulher, 28 anos, nível superior. Tá? Então, se eu fizer uma coisa para minha sobrinha, esse amigo meu vai comprar. E vice-versa. Então, o comportamento, que é o preditivo, é idêntico, a demografia é totalmente distinta. Então, se você começar a pegar a demografia e começar a segmentar, você vai trabalhar muito mais do que você deveria. Então, se você for segmentar por comportamento, por isso que lá na frente eu falo que a gente vai ter uma aula especificamente sobre modelos comportamentais, é muito mais relevante. Vocês vão perceber que esses tópicos eu hoje segmentei no curso de uma maneira extremamente arbitrária, mas tem vai e volta, tem interação grande entre os tópicos. Perfeito? Então, só quero deixar claro que demografia só funciona em casos raros. Tá? O que funciona sempre é comportamento. Às vezes, o comportamento ele é delineado em linhas demográficas, e aí, nesse caso raro, demografia vale a pena porque o comportamento está alinhado. Mas isso é raro, tá? E não segura por muito tempo. Se você colocar uma função de tempo nessa brincadeira, também te garra. Entrando para a parte que eu realmente gosto, tá?
Quais que são os métodos? Eu vou falar de métodos para vocês aqui, 3 tipos, tá? O primeiro é o caminhos. Depois eu vou fazer uma segmentação hierárquica, que é justamente isso, onde eu tenho hierarquia, pai, filho, neto e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês os detalhes daqui a pouco. Hoje é pôr a mão na massa, tá? Então, eu estou falando aqui rapidinho, já quero pular direto para a interface. E modelos não lineares, como eu mencionei, Single Vector Machines, e existe esse outro chamado SOM, Self-Organizing Maps, também conhecido como algoritmo de Corona. Tá? Ele não é espanhol, ele é dinamarquês. Tá? Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com detecção de fraude ou detecção de eventos raros, já colocando a carroça lá na frente dos bois. Uma combinação que, para mim, funcionou e funciona até hoje, que é espetacular para detecção de fraude, ataque cibernético, qualquer outro evento raro, é a combinação de SOM, Self-Organizing Maps, e uma transformada de Fourier na série temporal. Tá? A gente vai falar de série temporal depois e eu vou trazer de volta o ponto. Esses 2 algoritmos funcionando juntos, eles são brilhantes, funcionam absurdo. Então, detecção de fraude, se você tiver interesse, esses 2 funcionam, a gente conversa depois. Tá? Quem tiver interesse, me procura aí. Então, começando com caminhos. Tá? Eu vou falar mais ou menos dessa forma aqui, quais que são os dados que caminhos precisa, qual que é o método, quais são as vantagens, quais são as aplicações e como é que você interpreta os resultados de um caminho. Então, vamos lá. Dados. Os dados de input para um caminho, ele consegue gerenciar múltiplas variáveis. Você consegue pegar e jogar 20, 30 variáveis para poder fazer um caminho. Então, pensa numa abstração. Se eu tiver só 2 dados, tá, 2 variáveis, eu posso plotar como um X e um Y, naquele exemplozinho anterior que eu dei, no canto inferior esquerdo, que tem as corzinhas. Tá? Beleza, eu posso também usar 20 variáveis, então vai ser X, Y, Z, A, B, vai ser um espaço multidimensional, onde eu posso fazer a mesma coisa. O ser humano não consegue visualizar, mas matematicamente é factível. Apesar dele funcionar com múltiplas variáveis, ele tem uma limitação que caminhos ele funciona com segmentos ou comportamentos claros e de pouca interseção. Deixa eu voltar lá atrás para mostrar exatamente o que eu quero dizer. Estão vendo essas corzinhas aqui, o amarelo, o azul e o vermelho? Eles são segmentos distintos, sem ou com pouquíssima interação entre eles. Aqui, caminhos funciona. Se eu aplicar caminhos nesse gráfico esquisito aqui, ele não vai funcionar. A gente vai ter muito falso positivo e falso negativo. Tá? Essa é uma limitação do caminhos. O que é falso positivo? O que é falso negativo, Coutinho? Falso positivo é quando eu falo que aquele ponto pertence àquele segmento, mas na realidade não. E falso negativo é quando eu falo que esse cara é diferente quando na realidade ele é igual. Tá? São 2 pontos de erro aí que a gente sempre tem em qualquer modelo preditivo, qualquer modelo de analíticos. Tá? Então, por causa dessa limitação, que eu preciso ter segmentos claros, distintos entre si, colocar muita variável, você começa a forçar a barra do terceiro ponto, que as variáveis têm que ser independentes entre si. Elas deveriam ser independentes entre si, elas não precisam ser, mas se tiver variáveis com uma dependência entre si, o caminho não funciona. Ele vai espanar, ele vai te dar um resultado ruim. Tá? Então, se tiver, por exemplo, consumo e idade, que é o exemplo que eu mostrei lá atrás, são variáveis independentes entre si, na maioria dos casos. Tá? São poucas variáveis e os comportamentos da minha base de dados, do meu cartão de crédito, são claros, porque eu conheço, lembra que eu falei que o conhecimento de negócio é essencial? Então, beleza, esses 3 pontos funcionam, caminhos é uma ótima oportunidade. Tá? É uma ótima oportunidade para caminhos te dar alguma coisa que preste.
Qual que é o método? Esse vai ser recorrente, a gente sempre procura um centroide, um ponto que minimiza as distâncias. Aqui eu vou estar falando de distância euclidiana, a hipotenusa entre dois pontos num eixo cartesiano. Tá? Quais são as grandes vantagens de uma segmentação K-means? Tá? K-means. Ele é rápido, ele funciona rápido. Tá? Ele é eficiente pra caramba, dado esses dados, porém ele é inicial. Então, para você começar a brincadeira, Coutinho, cara, eu não faço ideia de como é que estão meus dados, eu não sei se essas variáveis são realmente independentes, eu nunca analisei isso, eu não tenho uma ideia se os meus segmentos são claros e com ponto de interseção. Cara, então, corre para o braço, tenta os caminhos. É rápido, ele vai te dar um norte. Se ele não funcionar, ele vai te mostrar, a gente vai ver daqui a pouco, para onde que ele está correndo. Tá? Para você poder fazer. Então, quais que são as aplicações para caminhos? Eu quero saber exatamente, eu nunca vi os dados, eu quero ter um norte, eu quero buscar uma estrela polar para saber para onde que eu vou correr agora, o que eu devo fazer. Então, na primeira ceifada de Malto Alto, caminhos é uma aplicação extremamente eficiente. Se realmente as variáveis são independentes entre si, você tem poucas variáveis relevantes à tua análise, e você sabe, baseado no seu conhecimento de negócio, na sua experiência de negócio, que os segmentos esperados são claros e com pouca interseção, ele vai te dar os comportamentos específicos por segmento. Então, a aplicação dele vai ser muito boa. Tá? No caso de interpretação dos resultados, quando desgarra, vamos falar por diferença primeiro. Quando desgarra, quando você não tem um overlap muito bom. Primeiro, você provavelmente está usando ou muitas variáveis e você não está conseguindo separar uma das outras, ou ter uma relação de dependência entre as variáveis. A gente vai ver isso no exemplo daqui a pouco. Tá? Então, isso já te dá uma interpretação mais profunda dos seus dados e é importante. Então, o que você tem que fazer? Ache outras variáveis, busque outras variáveis, expanda o teu universo para entender aquele comportamento, que é exatamente o que a gente está tentando fazer. Segmentação é um precursor do entendimento de conhecimento, entendimento do comportamento. Mas... O Coutinho, você diria o seguinte, vamos supor aqui, eu quero começar um negócio, não estou falando de startup. Uhum. Você usaria o K-means para correlacionar duas ou três variáveis para você começar, para você saber, fazer um estudo prévio sobre se vale a pena investir naquele negócio. É isso, quer dizer? Seria Exato. Para usar numa questão pré-operacional, para você avaliar se vale grandes números eu tomar uma decisão de investimento? Exato. Voltando para esse exemplinho aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Suponha que essa startup que você está criando, ou que você quer investir nela, o negócio dela é identificar e capitalizar em usuários de alto poder aquisitivo da terceira idade. Perfeito? Porque tem uma interface muito interessante, é bem intuitivo, que seja. Tá? Então, se eu quero saber terceira idade, é esse grupo azul aqui. Uma segmentação, quando você aplica em todo o volume de dados do mercado, por exemplo, para poder saber quão relevante é o mercado-alvo daquela startup. Você vai querer saber qual é o tamanho, qual a relevância, qual o dinheiro total desse segmento azul comparado com o amarelo e com o vermelho. Aí você vai falar, pô, beleza, você está falando que você vai conseguir captar o seu segmento total, o seu mercado-alvo para essa startup, você está falando que é 500 milhões de reais por ano na cidade de São Paulo. Aí aqui você olha, peraí, 500 milhões é tudo. São esses três segmentos juntos. Esse segmento azul aqui, sendo feita essa segmentação baseada em dado aberto e outras coisas, que seja, o segmento azul na realidade não é 500 milhões. 500 milhões é o todo, o azul é 50 milhões. Então, se o modelo de negócio da startup está baseado em 500 e você descobriu
que o mercado-alvo dele, na realidade, só vale 50, te dá essa perspectiva de saber realmente, 50 milhões continua sendo relevante, você tem que dividir tudo que eles falaram em termos de rentabilidade, dividir por 10 e continuar válido, ou o break-even point deles é 100 milhões. Você acabou de descobrir que o mercado vale 50, então, abaixo do break-even point, eles não são uma opção viável de investimento. É nessa linha que eu estou querendo chegar. Está fazendo sentido, Lobo? É o grande número, né? Exato. Me deu a impressão que você, com o caminho, você consegue pegar o grande número para saber se você segue fazendo segue aplicando processos de segmentação. Pelo menos Exatamente. é o que eu entendi. Exatamente, é isso mesmo. Agora, deixa eu dar um exemplo para facilitar tudo, tá? Eu vou mudar aqui. Lembra na última aula que eu sugeri o Orange 3 para vocês? É ele, tá? Para quem se lembra. Então, o que eu vou fazer? Por que eu gosto dele? Porque é fácil de utilizar. Eu vou jogar um arquivo aqui. Esse arquivo... Não, esse é complicado para caramba. Tá? Deixa eu pegar um arquivinho. Esse arquivinho que eu estou olhando aqui do trabalho. Esse arquivinho aqui... Deixa eu ver onde é que vai estar o arquivinho de programas do Orange. Esqueci de deixar ele já prontinho aqui, bonitinho, então não vai estar aqui. Gente, desculpa, aqui é a besteira de apresentador novo. Deixa eu dar conta aqui. Exemplinho. Tinha um exemplinho tão bonitinho para mostrar para vocês. Ai, Jesus. Abraço do meu datasets. Aqui. Achei. Iris. Esse aqui é um exemplinho tradicional pra caramba, tá? E que ele é bem velho. Isso aqui é do começo, antes da gente começar a trabalhar com conhecimento de genética. Qual que era o problema desse cara? Ele é um botânico, ele tinha aquela flor íris. Existem 3 tipos de espécies de íris. A íris centosa, íris versicolor e a íris virgínica. E ele queria saber um jeito fácil de categorizá-las, ou seja, criar segmentos e poder identificar essa aqui com essas características, são as características básicas de uma íris centosa, essas são as características de uma versicolor, essa de uma virgínica. Então ele queria fazer basicamente segmentação. Quais foram as variáveis que ele pegou? A largura e o comprimento da pétala e do sepal. O sepal é aquele raminho aonde fica o pólen. Tá? Então, ele ficou calculando isso e gerou um banquinho de dados de 150 instances. Tá? 150 linhas. Então, basicamente, deixa eu tirar isso daqui. Daqui para poder ficar mais fácil. Então, os dados são basicamente isso. Tranquilo? A vantagem aqui é que eu carreguei os dados, conectei o data table. Se eu clicar no data table, os dados são esses. Tá? Então, deixa eu pôr isso aqui para cá, de novo. Então, a categorização e os números são para essa plantinha aqui. Ele viu que era uma centosa, mediu o comprimento do sepal, a largura, o comprimento da pétala e a largura da pétala, e por aí vai, 150 linhas. Tranquilo? Nada demais aqui. O que eu quero fazer? Eu quero segmentar. Tá? Então, quando eu olhar aqui no arquivo, o nome é uma variável categórica, o resto é tudo numérico, e esse aqui é minha variável dependente. É isso que eu quero saber. Tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, para ficar bem simples, eu vou vir aqui e vamos começar com caminhos, que foi o que eu já expliquei para vocês. Tem outros modelos de caminho de segmentação aqui, eu vou pegar o caminho. Tá? Nesse modelo de caminhos, já tem uma implementação decente. Tá? Se você, para o pessoal nerd, que gosta de programar pouco, eu não quero programar, isso aqui é uma interface Python. Você vai ter que chegar lá, fazer um import
Stats Model, Spark Scikit-learn, isso vai ter que configurar quase tudo isso na unha, tá? Eu sou preguiçoso, então eu vou usar dessa forma. Então, eu tenho duas opções. Eu posso arbitrariamente falar, eu quero 3 segmentos, ou eu posso falar para o sistema, cara, procura de 2 a 10 segmentos e vamos ver qual que é a melhor opção, tá? Aí tem o tipo inicializações, o máximo de iterações. Isso aqui é mais quando você tem dados maiores, mas para deixar bem simples, eu vou pedir para ele rodar de 2 a 10. Então vamos lá. Para poder rodar isso, é conectar um com o outro. Rodou. Agora eu tenho essa métrica chamada silhouette. Silhouette é quão bom aquela segmentação é, ou seja, quão distinto os segmentos são com aquele número de segmentos. Então, para 2, então quanto maior a silhouette, melhor o modelo. Então, com 2 segmentos, a distinção entre os modelos, entre os segmentos, é melhor que com 3, melhor que com 10. Tá? Mas tá bom, mas por só 2, eu sei que são 3 tipos de íris, a centosa, a virgínica e a versicolor. Então, vamos tentar 3 pelo menos, né? Então, se eu trocar 3 aqui, 3 continua sendo melhor que 4, mas o meu score de silhouette, não vou entrar nos detalhes, quem quiser, Google, como é que é cálculo de silhouette, é um processo que a gente chama de cotovelo, é a The Elbow Method, mas que seja. Isso é para os nerds de plantão. Se você comparar com 2, 580 melhor que 450, beleza, vamos deixar. Eu vou forçar com 3, porque são 3 tipos. Tá? Agora, como é que eu visualizo isso? Eu vou vir aqui. Tá? Quem gosta de boxplot pode jogar um boxplot na brincadeira aqui também. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Projeção linear. Tá? Gente, até aqui é a parte nerd de processar os dados. Agora que vai começar a ficar interessante, nós vamos começar a tentar fazer sentido dessa brincadeira. Então, essa para mim é uma das grandes vantagens do Orange, porque os gráficos são visualmente bonitinhos. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa. Colocando nesse plot circular, eu tenho 3 variáveis. Essas são a íris centosa, versicolor, a virgínica. Qual que é o primeiro ponto? Tá? Mesmo antes de a gente começar a jogar o segmento cluster aqui. Vocês conseguem ver que a íris centosa, nessas variáveis, é distinta, bem distinta da versicolor e da virgínica. Então, a primeira coisa é, a centosa deve ser um segmento distinto, claro, o modelo tem que ser capaz de diferenciar todas as centosas do resto. Esse é o primeiro critério de qualidade da sua análise. Se você tiver segmentos que peguem uma versicolor, uma virgínica e pegue uma centosa, ou seja, ele vai ficar desta forma, vai ter os 3 ou 2 desses junto com a centosa, já não é um modelo decente. Tá? Outra coisa, a versicolor e a virgínica têm uma interação grande, ou tem uma interseção grande, ou existe uma interseção. Esse pontinho vermelho aqui, sai daí. Esses pontinhos vermelhos, eles estão no mesmo ponto, embaixo tem um pontinho verde. Ou seja, existem indivíduos de uma versicolor que têm as mesmas dimensões de pétala e de sepal que uma virgínica. Então, os segmentos talvez não sejam tão distintos assim. Só analisando isso, você já cria uma expectativa sobre o que o K-means vai te dar. Tranquilo, gente, até aqui? Esse é um ponto importante. Parece besteira olhar o gráfico, entender o gráfico, mas eu estou tentando direcionar vocês para o que está vindo em termos de resultado. Tranquilo até aqui?
Eu acho que com o gráfico fica bem claro entender por que o sistema estava indicando dois segmentos e não 3, né? Perfeito, obrigado. Essa é a primeira coisa. Então, matematicamente, cara, vai ser uma centosa e não centosa. São os dois primeiros. Essa é a primeira distinção. Perfeito. Então, já chegou na metade do que eu queria. Obrigado. Agora, eu vou colocar aqui os gráficos. Eu vou colocar um shape, tá? Que é o segmento. Então, eu vou ter o X é o segmento 2, bolinha segmento 1 e esse triângulozinho segmento 3. Então, o primeiro ponto. Segmento 2 são todas as centosas e apenas as centosas. Então, ótimo. Beleza. Tá de boa. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, a classe é iriscentosa, é o silhuete. Lembra que o silhuete médio era 0,58? O silhuete, que é uma métrica de segmentação, tá? Desse cluster é 0,68, praticamente, tá? Então, ele já está bem distinto do outro. Ok? Agora, quando você olha para vermelho e para verdinho, nós temos pontos verdes, que são triângulos, e pontos vermelhos, que são triângulos. Nós temos pontos vermelhos, que são bolinha, e pontos verdes, que são bolinha. Ou seja, eu não estou conseguindo distinguir matematicamente, o K-means não está conseguindo distinguir matematicamente um do outro. Tá? Eu consigo ter uma visualização boa, tá? Uma segmentação razoável, mas não está tão boa assim. Se o seu modelo de negócio, se a variável importante para você tomar uma decisão de negócio for a centosa, por exemplo, eu quero saber se é centosa ou não, esse modelo está espetacular, corre para o abraço. Tá? Agora, se o seu modelo for, eu preciso ser capaz de distinguir assertivamente entre uma versicolor, a vermelha, e uma virgínica, que é a verde, já começou a complicar o meio de campo. Tá? Então, beleza, vamos assumir que seja esse segundo caso. Eu quero saber distinguir a versicolor da virgínica. A azul, tá todo mundo felizinho lá, ninguém precisa fazer mais nada. Então, vamos fazer o seguinte. Já que a ideia que eu falei que é dividir para conquistar, vamos filtrar esses caras fora, vamos fazer K-means de novo só com esse cara. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui e vou selecionar algumas linhas. A íris is not centosa. Aí, automaticamente, ele fala das 150 linhas, eu só tenho 100 agora. Beleza? Então, aqui é uma tabelinha, apenas com versicolor e virgínica. Então, para deixar as coisas distintas, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes. Vou pegar um outro caminho, mandar rodar. Tá? Então, vamos ver. Eu lembro que tem dois segmentos lá dentro. Tá? Realmente, 2 está muito bom. Ele pegou 2. Que a gente sabia que a virgínica e a versicolor. Mas a distinção de 2 para 3 não estava tão grande como estava antes. Tá? E a distinção entre 3 segmentos e 6 segmentos, na realidade, fica mais interessante 6. Então, se eu jogar para 3 aqui, ele já está sugerindo agora 6 segmentos. Opa, mas peraí, Coutinho, não eram só 2? A princípio sim. São 2 espécies aí, mas matematicamente, quando eu tiro a centosa e eu consigo focar melhor nesses 2, de repente, não são só 2, não, de repente são 6. Qual que é a implicação botânica da brincadeira? Nós não temos 2 espécies, nós temos 6 espécies ali. Ou temos mutações existentes. Como eu estou falando que ninguém aqui é botânico, eu definitivamente não sou um botânico,
Qual que é a implicação dessa brincadeira para o teu modelo de negócio? Tá? Suponha que eu esteja olhando clientes. Tá? Ao invés de estar olhando o comportamento de cliente lá para a startup do Lobo, por exemplo. Eu sabia, baseado no meu comportamento de negócio, que são 3 grupos de clientes. Mas quando eu faço essa análise, eu tiro aquele grupo óbvio, ululante. Opa, peraí, se eu estou vendo 6 aqui, o que pode ser? Pode ser que os meus segmentos sejam mais segmentados. Pode ser que eu tenha, dentro de um segmento grande, dentro da Virgínica, eu tenha mutações, eu tenho variáveis de comportamento ali dentro. Isso vai ser importante para o modelo hierárquico que a gente vai falar daqui a pouco. Só um minuto, assim, só para eu entender aqui. Quer dizer que quando você fala dos 6 segmentos, seriam, no caso, você acabou de dar, seriam 6 comportamentos diferentes dentro desses 2 grupos, é isso? Correto. Então poderia aproveitar esses 6 comportamentos como fonte de demanda para 6 serviços ou produtos diferentes? É isso o ponto? Exato. Ou você vai ter 2 produtos principais e cada produto vai ter 3 variações. 3 refinos. Tá? Então, vamos deixar 6 e vamos plotar de novo, só para ilustrar, que eu já termino essa coisa aqui. Vou usar isso aqui mesmo. Tirar isso daqui, usar o mesmo para ficar mais rápido por causa do tempo. Tá? O que você fez aqui, Coutinho? Vou pegar o outro mesmo, não tem jeito. Tá? Então, tá vendo que agora, só com os 2, fica mais fácil de ver a distinção e uma pequena linha tênue aqui. Olhando para esse gráfico, 6 segmentos, provavelmente, o que eles querem dizer? Vai ser, dentro do vermelho, eu vou ter um segmento aqui, vou ter 2 segmentos aqui, com alguma interface. Para o verde, esse cara aqui já virou um segmento distinto, esse aqui vai ser um outro segmento e esse aqui vai ser um outro segmento, provavelmente. Tá? Que é exatamente o que acontece. Está vendo aqui, ó? Segmento 3, o triângulozinho, são esses caras aqui, distinto desses. Tem esse xizinho que está bem aqui, o mais está para cá, mas o X tem aqui e tem no vermelho também. Então, eu consigo dizer que é um serviço verde com 2 variações diferentes. Tá? Aí penso no que vocês querem fazer do negócio de vocês. Tá? Eu vou ter um cliente que ele vai querer comprar um tipo de relógio, mas um vai querer comprar um relógio com pulseira de couro, o outro com pulseira de metal. Tá? Em termos, assim, um exemplo bem estúpido da brincadeira. Olha só porque eu sei que são 7h20, mas é porque, assim, para minha visão, né, com o que eu estou acostumado, é óbvio que é diferente de vocês, mas assim, o que você procura são grupos correlacionados de comportamento com o maior número de dispersão possível entre os grupos para você poder formar, como é que eu vou falar? Grupos de perfil de consumo diferentes. Exato. Quer dizer, você procura os que estão segmentados, mas que são exclusivos entre si, que é para você poder ter uma base de comportamento de consumo mais ampla possível. Mais ou menos, Lobo. O que eu quero eu tenho uma base de consumo, uma base de comportamento de consumo, tá falando de consumo, heterogêneo. Tá? Vai ter gente que vai querer comprar de um jeito. Eu, você e o Marcelo, por exemplo, assuma que o nosso comportamento de compra é totalmente distinto. Perfeito? Se eu olhar a base como um todo, vai ficar muito difícil eu tomar uma decisão única para esses 3, porque o comportamento como um todo é heterogêneo. Mas se eu procurar e descobrir que tem diversas pessoas com comportamento igual ao do Lobo, ou seja, naquele segmentozinho verde, o comportamento é homogêneo, todo mundo se comporta igual. Então eu posso simular aquilo como um indivíduo único
e está aqui uma argumentação para aquele segmento. O outro segmento vai ser, do Marcelo, por exemplo, também vai ser homogêneo, mas é um homogêneo distinto do seu homogêneo. Então, eu vou descobrir 2, 3 comportamentos distintos, mas que são homogêneos entre si, dentro deles. Está fazendo sentido? E aí, se eu puder acrescentar aqui rapidinho, Lobo, quando a gente traz para o dia a dia de um mercado de consumo, por exemplo, você vai fazer mídias diferentes para cada um dos grupos aqui, do triângulo, do xizinho, da bolinha, usando os argumentos específicos para aquele grupo. E você vai acioná-los por mídia social e tudo isso, falando exatamente o que esse cara quer ouvir. Então, para o triângulozinho, eu vou oferecer o relógio de pulseira de couro, para o outro eu vou oferecer o relógio de pulseira, sei lá, de metal e whatever, entendeu? Não, mas, Isabela, só para você saber o seguinte, o que acontece é o seguinte, se você olhar para uma plataforma, se você olhar para uma XP, você só muda televisão para CDB, tá? Se você olhar hoje da mesma forma, como se fosse um marketplace, entendeu? De consumo, você começa a ter essas segmentações e começa a fazer a mesma coisa. Só que a diferença é que é um marketplace de produto financeiro e não é um marketplace de consumo de produtos normais, produtos de consumo. Concorda, Rodrigo? Para Exato. Grupo, exatamente isso. Para um grupo você vai oferecer mais rentabilidade, para o outro você vai oferecer mais segurança, para o outro você vai oferecer... E você vai falar exatamente o que o consumidor, o que aquele grupo quer ouvir. Exato. Aí independe do produto. Você está focando em comportamento. Perfeito. Beleza? Tá? Então, eu estou gastando muito tempo no Caminhos para mostrar isso, para poder justamente mostrar para vocês que, às vezes, o Caminhos ele é uma ótima ferramenta para você aumentar o conhecimento dos dados. Eu duvido que vocês tenham olhado essa base de dados antes. Ninguém trabalhou com botânica na vida antes, aqui no grupo. Mas eu estou olhando aqui, peraí, dentro da virgínica, eu tenho pelo menos 2 grupos distintos. E tanto comprimento de pedra quanto de cepal. A mesma coisa na versicola. É interessante isso. Eu não tinha pensado nisso. Ou seja, eu consigo fragmentar. Eles continuam dentro de um macro grupo, mas eu posso criar uma hierarquia. O verde como um todo seria o pai e eu tenho 2 filhos embaixo dele. Tá? Então, eu tenho o CDB e com 2 sabores diferentes. Eu quero saber, sei lá, a alta rentabilidade, eu quero saber a ação internacional, a ação brasileira. Tá? Perfil de risco diferente, ligeiramente diferente, tá, o Lobo? Fazendo a correlação para você aí. Tá? O outro modelo disso, para a gente poder brincar com esses dados aqui, é hierárquico. Tá? O hierárquico, ele vai fazer uma coisa muito semelhante ao que a gente está falando, que ele vai começar a ver subsegmentos dentro da brincadeira. Então, está vendo aqui área centosa. Eu estou vendo permutações, pequenos grupos de medição. Ele fica muito mais granular. Tá vendo que está vendo os níveis bem mais baixos. Então, até aqui é tudo centosa. Aqui já tem algumas virgínicas, tem versicolor, tem virgínica aqui de novo. Tá vendo que está junto? Já começou a dar uma misturadinha. Uma Coutinho, cara, aqui eu estou olhando praticamente a nível de 1-1, olhando o indivíduo. Eu não tenho essa capacidade de marketing, de entendimento de mercado. Então, vamos fazer o seguinte. São basicamente 3, né? Espécies. Vamos pedir o top 3. Tá vendo aqui? 1, 2, 3 segmentos. Vamos fazer uma validação no olho aqui. Então, centosa, a gente já sabia do Caminhos. Centosa, que é o azulzinho mesmo, fica todo mundo igual. Ficou todo mundo igual. Virgínica, no 2, aqui deu todo mundo igual. Opa, legal. Mas, peraí, no 3, no segmento 3, tem virgínica aqui junto com o versicolor. Já começou a desgarrar um pouco. Putz, voltou um monte de virgínica aqui no meio de versicolor.
Então, 3 não adianta. Vamos tentar 4. Centosa, todo mundo igual. Virgínica, todo mundo igual. Agora, esse segmento, que era um segmento só, eu quebrei ele em 2. Continuo tendo uma virgínica no meio de um monte de versicola. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, não segmentou muito. Vamos tentar 5 ou 6. Vai ficar mais fácil. Vai ir direto ao ponto, não ficar perdendo muito tempo. Aqui estou pegando basicamente virgínia e versicola. Aqui eu já peguei versicola melhor. E uma virgínicazinha aqui e tal. Centosa, eu quebrei em 2. Quebrei em 3 centosa. Não é exatamente o que eu quero. Então, você consegue fazer um outro tipo de processamento para poder pegar uma outra dimensão da brincadeira. Perfeito, gente? Hierárquico, pensa que ele pode ser feito como um passo 2 de um caminho para você fazer um drill down do que você quer. Ou, você, se tiver variáveis mais com uma dependência maior entre si, você pode começar a juntar as duas. E só para terminar, eu estou consciente do tempo, tá, gente? Eu quero ver se eu termino não tão atrasado hoje. Eu fiquei com uma dúvida. Oi. Claro, diga lá. Com licença. Fala aqui. Eu fiquei com uma dúvida se esse hierárquico que você mostrou, ele é parecido com a árvore de decisão. Cada nó ali seria, tipo, se a pétala é maior do que tanto. Tão bem. A lógica... são coisas distintas, tá? Mas a lógica é bem próxima. Tá? No hierárquico, aqui, o que faz o que a gente chama de branching, né? A árvore, você vai ter um galho, quebrar esse galho aqui, a árvore de decisão funciona da mesma forma. O algoritmo que vai dividir de C2 para C3, cluster 2 para cluster 3, a métrica é diferente, tá? Normalmente de árvore de decisão, mas a lógica é a mesma. Tá? A gente vai falar mais para frente, o modelo de árvore de decisão é basicamente isso. Eu posso jogar uma árvore de decisão para categorizar, para segmentar a íris também. Tá? Então, é bem próximo. Aí tem todas as variações de árvore de decisão. Tá? Você pode ter o random forest, você pode ter a isolation forest, o rotation forest. Tem árvore a dar com pau. Tá? É um ecossistema brincadeira. Tá? Mas a lógica é basicamente a mesma. Diga. O Rafael Pina tem uma pergunta no YouTube. Ele perguntou como é o arquivo com a base de dados. Existe um padrão de formatação? Não. O padrão, o formato desse cara aqui, no caso, é a variável, a categorização que você quer, a variável dependente, o que você quer fazer com os seus dados, e os outros são dados numéricos. Tá? Podem ser dados categorizados também. Sim, não. Tá? Você pode fazer dessa forma também. Tá, Pena? Não precisa. O Caminhos, ele é particularmente não tão sensível ao formato dos dados. Tá? O Caminhos pode ser categórico, sim, não, categoria 1, 2, 3, ou pode ser dado numérico também, não tem problema. Outros algoritmos, eles já ficam um pouco mais chatos do jeito que vem. Tá? Mas aí depende dessa base de dados. Das informações que você tem. Então, a princípio, não tem muito problema com isso, não. Vou tirar daqui para fechar isso. Tá? O último que eu... Oi, diga. Eu poderia jogar aqui qualquer tipo de informação, é que você está focando mais em comportamento e características. Mas eu poderia colocar qualquer tipo de dado? Com certeza. Por exemplo, não sei se é idiota a minha pergunta, mas eu poderia jogar, por exemplo, um balanço? O que você quer extrair do balanço? Lembra, você quer transformar em segmentos, certo? Tá. Que segmentos, o que você quer fazer? Entendi. Suponha que no seu balanço, o seu balanço vai ser um balanço expandido. Tá? Você vai ter lucratividade ou contribuição para a EBITDA. Por grupo você vai ter transacional. Tá?
Então, você vai ter contribuição para EBITDA, transação a transação, lucro, transação a transação, tipo de cliente e histórico de compras do teu cliente. Então, eu já peguei o teu balanço, explodi ele numa granularidade bem alta, ou bem baixa, tá? Olhei quase ao nível de transação. Perfeito? Sei. Aí, eu vou segmentar os meus grupos de clientes. Falar, esse grupo de cliente aqui, o que ele me compra me dá 30% de lucro líquido. Esse grupo me dá 80% de lucro líquido. Esse aqui eu tomo 10% de prejuízo e esse aqui é break-even. Coutinho, Oi. a gente poderia também, por exemplo, jogar um fluxo de caixa e saber qual é a data que tem mais saídas ou entradas, etc, né? Perfeito. Sazonalmente, né? Você está falando, né, Rayan? Sazonalmente, exato. Sazonalmente. Ou, se você, por exemplo, vamos fazer um exemplo, não sei se é um cara do grupo, já foi cliente meu, o Sérgio Vuz, tá? O que eu fiz para ele? Lá atrás, anos atrás. Não, pensa não só fluxo de caixa, pensa em inadimplência. Qual que é o prazo para pagamento daqueles clientes? E você faz, olha, esse grupo aqui, o termo é pagamento de 60 dias, esse cara paga com 62 dias. Esse outro grupo paga com 90. Esse outro grupo paga com 30 dias. Inadimplência é uma variável ótima, ou prazo para pagar, para você poder fazer isso. Você fala, ó, peraí, esse grupo de clientes aqui, um exemplo, tá? O boleto vence com 60 dias, ou o termo de pagamento daquela fatura de 60 dias. Você tem um grupo que responde por 70% do teu faturamento que paga com 65 dias. Por que você vai ter um call center tão grande ligando para esse pessoal, sendo que eles vão te pagar com 5 dias de atraso? Porque a tua fatura é para o dia 10 e o fluxo de caixa desses clientes fecha no dia 15. Então, chega no dia 15, ele sabe que tá vencido. Caiu o dinheiro na conta dele e ele te paga. Para que você vai pegar um monte de gente de call center e ficar ligando para o pessoal direto, sendo que eles vão te pagar? A decisão já foi tomada do ponto de vista deles de te pagar em full. Só que com 5 dias. Você ajusta o teu fluxo de caixa, é isso? É mais fácil, obviamente, você ajustar o teu fluxo de caixa, fazer esse movimento para 5 dias, do que ficar enchendo o saco do cara e gastando dinheiro com call center, é isso? Bingo, exato. Essa é uma aplicação boa para caminhos. Tá? O Helder perguntou um negócio aqui, ó. Com vários balanços DFs, é possível agrupar, segmentar as empresas por características semelhantes? Com certeza! Com certeza! Quando você quer diversificar portfólio, fazer esse tipo de coisa? Sim, sim. Agora, fazendo um link com o curso de valuation do Marcelo, vocês começam a calcular a WACC por classe de ativo, eu posso segmentar eles por WACC. Se eu tiver mais de uma empresa, imagina que você é uma holding. Eu estou fragmentando, eu estou expandindo, eu estou crescendo lateralmente no mercado. Ou eu estou verticalizando a empresa. Que tipo de ativo que eu quero ter em portfólio? Sim, segmentação é ótimo. E, geralmente, essas variáveis são relativamente independentes entre si e os comportamentos de segmentos são bem distintos entre si. Bem parecidos com essas flores aí. Então, são exemplos extremamente válidos. O importante, Diana, pelo que eu entendi que o Rodrigo está falando, é o seguinte, é achar qual é a variável que você tem que imputar, né? Quer dizer, achar qual é a relação que você tem que imputar. O que eu quero fazer com aqueles números, né? Bingo! É exatamente isso. Aqui não é um exercício de matemática. Não é prova de matemática. Que é assim, Coutinho, enquanto a gente contador versus cliente, né? O cliente não quer saber sobre balanço. Para ele não interessa ativo, passivo, ele quer saber o que os números representam para ele. Então, se colocar isso de uma maneira diferente, entendeu? Talvez ele consiga entender melhor. E aí a gente sai desse do ativo, passivo, PL, entendeu? Tipo, para ele tanto faz, ele não quer saber disso, ele quer saber o que esses números vai mudar na vida dele. Exato, é exatamente isso, tá? Volta ao ponto lá atrás da primeira aula, tá, gente?
O objetivo é a extração de conhecimento. O que vocês querem saber dos seus dados? Eu quero saber que ativo eu tenho que focar. Que cliente que vai me pagar, que vai me dar problema. Então, se o termo é 60 dias, voltando para a inadimplência, se o termo é 60 dias, esse cara me paga entre 62 e 65, sempre, cara, relaxa, ajusta o fluxo de caixa, ajusta o vencimento, cobra 2 dias de juros do cara, não gasta dinheiro com ele. Agora, se você tem um cara que paga entre 90 e 130 dias, é altamente flutuável isso aí, beleza. Olha aquele cara como um segmento e faz um hierárquico dele, que aí já é problema. Tá? Até às vezes o cara nem paga, então você tem que medir risco. Então você já dividiu o problema, quem paga atrasado, mas paga, e quem vai pagar muito atrasado e talvez nem pague em full. E também tem gente que o termo é de 60 dias, o cara paga com 25. Pô, top! Adoro esse tipo de cliente. Quem que são eles? O que eles compram? Como é que eles funcionam? Marketing, pelo amor de Deus, vai atrás desses caras que eu preciso melhorar o fluxo de caixa. É o Marcelo batendo no par dele do CMO, o Chief Marketing Officer. Cara, esse tipo de cliente eu quero. Eu quero ontem. Os drivers dele, os comportamentos dele de compra são esses. Me traz esses caras pagam rápido. Eu preciso de fluxo de caixa. E, by the way, vendedores, esse tipo de cliente que vai me pagar com 98 dias, 70% do que ele está me devendo, muito obrigado. Esse cara eu não quero. Ou, se você for vender para esse cara, pode cobrar mais caro. Eu não permito desconto para esse cara. Entendeu o tipo de argumento que você pode tirar da interpretação de dados? Está claro para todo mundo? Está claríssimo. Vem cá, porque tem 2 perguntas aqui. A gente já o Ronaldo está perguntando se é possível analisar um engine das contas a receber. O arquivo base para importação pode ser a planilha do Excel? Pode, sim. Isso aqui é Excel. Aqui, se você colocar, usando isso aqui, tá? Por isso que eu gosto desse cara. Se eu colocar o arquivo aqui, tá? Deixa eu puxar ali para baixo aqui. Tá? Se eu abrir aqui, eu posso puxar um arquivo em Excel. Cadê aqui para mostrar para vocês? Cadê? Excel. Excel velho, Excel novo. Pode ser CSV. Para o pessoal hardcore, pode ser arquivo de MATLAB. Pode ser ASCII, pode ser CSV, pode ser TAB. Pode ser um monte de coisa. Tá? Você importa ele. Importa os dados, entra no fluxo e você processa. Não. Tranquilo, sem estresse. Coutinho, o Saulo Brendo está perguntando aqui, Coutinho, há risco de overshift ou alterar os parâmetros de segmentação? Isso aqui eu não entendi o que ele está querendo saber, mas tudo bem. Não, eu não entendi. Você pode estressar demais. Tá? Com caminhos, não, mas é sempre bom ter isso em mente, por isso que é sempre bom você testar mais de um algoritmo na brincadeira. Tá? O que eu estou entendendo da pergunta é se eu posso ter erro de medição, por exemplo, falar que é um segmento 2, na realidade é um segmento 3. É o exemplo da pétala aqui, da Virginica e da Versicolor. Sim, há pontos onde o algoritmo não consegue diferenciar se é 2 ou 3. Então, por isso que o lance da silhuete é interessante. Se você rodar o silhuete 500 vezes a mesma base de dados, você vai ter o mesmo número. Tá? A matemática vai ser sempre a mesma coisa. Mas a interpretação dos dados, se aquele ponto, se aquele indivíduo, digamos assim, é segmento 2 ou segmento 3, fica dúbio. Tá? Aí, por isso que é bom você usar outras variáveis para poder separar a brincadeira. Então, não é o algoritmo, é mais a sua estrutura de dados, do seu conhecimento de negócio. Tá bom? Na verdade, a dúvida era meio que o seguinte, tipo, se eu tendo essa base de dados da Aires, se eu fosse alterando até achar um valor que eu desejasse, aí quando eu fosse colocar, tipo, novos dados em relação a isso, tivesse coletado novos dados e fosse colocar para rodar, se tinha risco de overfitting ou não. Tem risco de overfitting. Tem.
Somente se você começar a granularizar demais. Lembra aqui do que eu mostrei aqui do hierárquico? Se você começar a entrar nesse nível aqui, que é o nível do indivíduo, mano, com pouca variável, você vai dar overfit fácil. Tá? Ou seja, overfit aonde você... Eu vou falar de overfit mais para frente, mas de maneira geral é quando você vicia o seu modelo naquela base de dados. Qualquer coisa que venha, que seja diferente da sua base original, vai dar errado. Ou seja, ele não é flexível para você poder escalar. Não é escalável. Lembra lá atrás, na primeira aula, o objetivo é escalar? Não é escalável. Tá? O problema do overfit. Então, sim. Por isso que aqui, tanto é que na configuração, eu posso dizer que eu quero só o top 6. Então, eu parei aqui em cima, entendeu? Se eu puser, tipo, top 10, tá vendo que ele vai bem mais granular? E aí começa a dar risco de overfit. Tá? Então, essa é a parte interessante. Mas, para segmentação, raramente você ressegmenta. Tá? Porque se você for ressegmentando, segmentação você pode usar na base inteira, você não precisa pegar uma amostra. Tá? Você pega a base inteira e olha. Que nem a gente está falando, eu vou pegar todos os meus clientes e vou calcular, vou segmentar prazo de pagamento. Eu não vou pegar uma amostra. Tá? A gente tem capacidade de fazer isso. Então, você vai ressegmentar, geralmente, a períodos regulares, e você quer ressegmentar para poder inferir mudança de comportamento no mercado. O Coutinho e o Saulo, assim, você sabe o que essa discussão de você veio à minha cabeça agora? Por exemplo, ontem, quando a gente estava, terça-feira, quando a gente estava fazendo lá o valuation lá da valuation do carro, né? Ficamos quase a aula inteira para debater só o custo. O que foi, gente? Foi o custo do... foi abrindo tanta coisa, o custo de segurança, que é o segurança, se é isso, se é aquilo. Você não pode, esse negócio da granulação, você não pode acabar perdendo para o excesso de segmentação, e aí você perde o todo, que é o mais importante. Com certeza, com certeza. Ótimo inimigo do bom. Tá? Você tem que saber, volta ao ponto de você saber, você ter o cheiro do negócio. Não é um exercício puramente matemático. Tá? Por isso que você bate o olho e fala, beleza, isso aqui é um objetivo de negócio, aqui eu tenho dois com uma interface entre os dois. Como é que eu separo melhor essa interface? Para poder tomar uma decisão mais assertiva entre o vermelho e o verde. Ponto. Se você começar a dividir coisas, você vai estar olhando no nível do indivíduo, que é um volume de dados muito grande, e você vai se perder na floresta. Tá? Então, essa call de negócio é essencial para saber até onde você vai em granularidade, até onde você vai em detalhe. Gente, só voltando para a apresentação, eu prometo que eu termino em 10 segundos. Tá? Hierárquico, foi o que eu mostrei para vocês. Múltiplas variáveis, a mesma coisa. Ele é mais refinado que o K-means e ele permite esse deep dive que a gente estava falando. Perfeito? A interpretação e aplicação, acho que a gente já cobriu também. Modelos não lineares, eu não entrei especificamente. De preferência, poucos dados, porque você vai estar fazendo comportamentos não lineares que demoram muito tempo para rodar. E os dados, Coutinho? Eu não sei a interdependência entre variáveis. Cara, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Joga o que você quiser lá dentro. Ele vai achar para você. Vai demorar. Mas, Coutinho, não faço ideia, eu sou estagiário, o chefe mandou fazer isso. Cara, eu tenho tempo, mas não tenho conhecimento. Corre para o abraço. Ele vai te dar o norte. Tá? Claro, se você não tem conhecimento, começa com caminhos primeiro, pelo amor de Deus. Começa pelo mais simples, vê para o hierárquico, continua não dando liga, aí você vai para o não linear. Beleza? Ou se você sabe que o comportamento é não linear, tipo texto, comportamento altamente granular de varejo, corre para o abraço. Tá? Vai para o não linear. As vantagens e limitações dessa brincadeira. Não lineares, eles são bons para eventos raros e comportamentos extremamente complexos. Fraude bancária,
fraude de cartão de crédito não presencial, ataque cibernético, fraude médica, eventos raros. Tá, e o que isso quer dizer isso? E aí, se eu quiser detectar um evento raro? O problema de evento raro é que ele se perde. Eu tenho 0,1% dos meus eventos na massa. Então, se eu fizer um caminhos, onde está todo mundo bonitinho, tirar o caminhos, esse 0,1% de eventos acabou de virar 10%. Aí fica mais fácil, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Aí tem modelo preditivo, a gente vai falar disso mais para frente. É lerdo. Se você for rodar um Self-Organizing Maps numa base que você deveria estar rodando no K-Means, você senta, relaxa, a não ser que o seu servidor ou o seu laptop seja muito bom, você está olhando dar horas de processamento. Tá? Ele vai dar 100% de batente, vai dar 100% de memória, 100% de input e output, 100% de processamento. Vai travar o teu computador, levanta, vai almoçar, vai jantar, volta amanhã. Tá? Então, use com cautela. E só para terminar, keep it simple, stupid. Não desça muito no detalhe. Tá, Lobo? Tenha perspectiva, por favor. Entenda comportamentos de vida para conquistar. Entenda as variáveis, que é importante. No caso lá da íris. Realmente, o comprimento e a largura de pétala é relevante? Ou eu devia pegar o tamanho do comprimento do caule, época do ano? Não sei. Tá? Entenda as variáveis, relação de negócio. E não tenha medo. A matemática está aqui para te ajudar. Perfeito? Para terminar, que eu já estourei um tempo absurdo. Gente, dever de casa para quem quiser. A gente conversa no grupo. Tá? Peguem alguma variável que vocês queiram, alguma base que vocês queiram. Pode ser bases aqui do Orange. Eu recomendo, se você instalar, Titanic, quem sobreviveu, se estava primeira classe, segunda classe, terceira classe, empregado do barco, ou tripulante do barco, homem, mulher, adulto, criança. A probabilidade de você sobreviver ao Titanic. É bem legal. Doença cardíaca, aí tem outras variáveis, outras coisinhas para brincar aqui, outros arquivos para brincar. Ou, não sei quem foi que falou, pô, Coutinho, eu quero fazer... Eu sei as transações, eu quero fazer segmentação para o meu balanço, para poder fazer. Eu gostei dessa sua ideia de fazer por cliente e lucro. Beleza, monta a base e brinca. Eu não preciso saber dos detalhes. Se tiver dúvida, me chama, a gente conversa. Tá? Mas vamos fazer um dever de casa, porque esse é um conhecimento interessante que ele vai ser replicado lá na frente. Quem tiver interesse nessa próxima semana aí. Deixa eu aproveitar você aqui para facilitar a minha vida. Olha só, gente, eu sei que vocês vão me perguntar do negócio do short squeeze e tudo, a Rena já mostrou o negócio. O que acontece é o seguinte, gente, é a manipulação da base de dados. Você imagina que tá todo mundo, tem gente se organizando em grupo, tentando fazer com que as pessoas tenham o mesmo comportamento que a compra daquele papel. Tá? É isso que é o short squeeze, que é você organiza, você inverte o Coutinho, você tenta fazer com que as pessoas tragam para a base o mesmo comportamento que a compra daquele papel, dando um short squeeze no vendido, tá? Beleza, gente? Assim, deixa eu aproveitar isso aí, porque vão me perguntar, eu já sei. Então, beleza, Coutinho, tá? Juntando aí. Fala. O Rafael Pena está perguntando o nome do software. Se é só Orange ou se tem alguma coisa a mais. Orange 3. Se você for no Google, download Orange de laranja 3. Ele vai aparecer www.biolab.es, se eu não me engano, não, ES é Espanha, é da Eslovênia. É Biolab alguma coisa. Tá? .si. .si, isso, obrigado. Tá? Tem uma versão grande, que é da distribuição Anaconda, mas aí vai precisar de quase 3 GB de espaço, que vem uma porrada de coisa. Tá? Desculpa. Esse Biolab vem uma versão light.
o Orange 3, tá? Aí ele vem com isso aí tudo. Aí depois eu dou uma ajuda se alguém tiver problema. Tá bom? Coutinho, você me devolve o host aí, cara? Oh, com certeza. Peraí, aguenta a mão. Desculpa, cara. Participantes, Marcelo... Não, você já é host. Eu tô como co-host, você é host. Como co-host. Beleza então. Pessoal, vamos encerrando. Já são 7h50. Aquela história, né? Quando o papo é bom, a gente vai que vai. E acaba perdendo a hora, tá? Eu vou derrubar. Preciso encerrar aqui. A aula vai ficar salva lá no YouTube, como sempre. Naquela nossa linha de criar subgrupos, né? Existe um subgrupo agora do Coutinho, que é um local específico para falar sobre Analytics, e aí você pode se divertir no limite, claro, no limite da capacidade do Coutinho de responder. Lembrando a todos que o Coutinho é executivo aí do Mercado Livre, ele faz isso no amor, quando ele pode, com a gente, né? Então, lá é o espaço para isso, lá é o espaço para falar de Analytics, de Python, da linguagem que você desejar. Então, como diz um querido amigo meu, knock out yourself, vai fundo, teste os limites aí do Coutinho, tá bom? E agora tem um detalhe, tem uma barreira de entrada. Para você poder entrar no grupo do Coutinho, você tem que ter preenchido o questionário. Marcelo, isso é um absurdo? Só um pedido, cara, 5, 10 minutinhos. Se eu te conhecer melhor, eu consigo trabalhar melhor os dados, tá bem? Então, qual é a brincadeira legal aí, até pegando o gancho nesse Orange aí do Coutinho? Se eu te entender melhor, eu consigo direcionar melhor o grupo para você, sabe? Eu quero atingir áreas do Brasil que eu não estou atingindo ainda. Então, o teu questionário é a base de dados a partir da qual eu vou traçar as estratégias do Finanças na Prática. Beleza, minha gente? Usando K-Means, tá, gente? A gente vai usar K-Means para segmentar essa base do questionário. Então, por favor, aí, contribua. Bom exercício de casa, bom trabalho de casa aí, ó. Eu queria só falar adicionar uma coisa. Essa base vai ser compartilhada, os resultados serão compartilhados com vocês, tá? Não é para a gente ficar guardando esse... Isso não é uma base de dados proprietária do Finanças na Prática, não, tá? Beleza. E vale para todos os subgrupos, né, Zé? Isso aí. Todos eles. Beleza, minha gente? Então, a cada aula eu vou repetir esse mesmo mantra aí até eu ter os 1.100 questionários respondidos do grupo aí. Coutinho, mais uma vez, muito obrigado, cara. Prazer enorme ter você aqui dividindo seu conhecimento e seu tempo. Mais uma vez, o meu obrigado é a presença do Elcio Decati e do Renato Pereira, amigos queridíssimos do ITA aí, que prestigiando o meu amigo Coutinho aí. Tá? Não sei se vocês já perceberam, mas o Coutinho botou uma chamada no LinkedIn para essa aula dele ser em nível mundial. Se alguém falar em inglês e quiser acompanhar a aula dele no mundo, o Coutinho está agora levando Finanças na Prática para o mundo todo, né? Eu acho razoável, acho, né? Faz sentido. Gente, vamos trabalhar? Queridos, um dia abençoado para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Bom dia, pessoal. Obrigada. Amanhã tem ESG com a dona Regiane Abreu, tá bom? Sábado nós temos ali o nosso amigo Rubem falando de contabilidade. Domingo, no nosso encontro Finanças na Prática, a gente vai ter o Ettore Sanchez falando sobre as projeções do mercado e taxa de juros. Imperdível, hein? Já está lá no LinkedIn, lá chamado para vocês. Queridas, um abraço. Vamos mudar o mundo a partir da sala de aula. Isso aí. Grande abraço, gente. Obrigado a todos. Valeu, Coutinho. Grande abraço para todos aí. Valeu. Excelente, obrigada. Obrigado você, né, sempre. Tchau. Pessoal, boa semana aí. Renan, obrigado, viu, querida? Aí, Wallace, vamos virar esse destaque agora nisso daí, cara. Botar tudo no Orange. Você não acha que eu não estou baixando aqui já, não? Mas eu joguei esse pouco de dados aqui para a gente trabalhar, cara. Já tem bastante coisa para fazer. Tem um bancão de dados lá dos mergulhadores, cara. Tem muita coisa legal que dá para fazer, viu, cara? Os papos bacana lá. Beleza, cara. Vamos falando aí. Gente, abraço. Fica com Deus. Beleza. Até mais. Tchau, cara. Abraço.